Ela nunca quis ser famosa, e muito menos chamada de golpista por estranhos na internet. Tudo o que Fernanda queria naquela noite era tomar um café e rir de histórias bobas de encontros marcados pelo aplicativo. Mas quando entrou no restaurante e viu um homem sentado com duas meninas pequenas vestindo camisa polo azul, exatamente como seu date tinha descrito, ela nem hesitou. Acenou com leveza, se apresentou e sentou-se como se aquele lugar já fosse dela. As gêmeas sorriram como quem reconhece o coração de alguém. E naquele instante, mesmo sem saber, ela mudou a vida deles para sempre. Se essa história já tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa lembrar que o amor verdadeiro ainda existe. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Rogério Martins, 42 anos, observava tudo em silêncio. CEO de uma startup que estampou capas de revistas como Exame e Valor Econômico, era conhecido Frieza por estratégica e decisões certeiras. Mas ali, com uma mulher estranha desenhando corações com suas filhas em guardanapos de papel, ele sentiu algo que não sentia há anos: calma. Desde a morte da esposa, 3 anos antes, tentava preencher o vazio com trabalho, status e silêncio. Muitas tentativas de recomeçar acabavam sempre da mesma forma: curiosidade inicial, deslumbre com o lifestyle, e assim que descobriam que ele era pai solo de 2 meninas, o clima esfriava. Algumas, sequer, disfarçavam. Você parece ótimo, mas acho que não estou pronta para isso. Foi por isso que, naquela noite, ele decidiu não desfazer o engano. Não ainda. Fernanda falava com as meninas como se já fizesse parte da rotina delas. Tirou da bolsa alguns papeizinhos coloridos, canetas e começou a fazer dobraduras simples. Ana pediu uma borboleta. Clara quis uma estrela. Ela fez as 2. Rogério assistia de camarote àquela pequena revolução silenciosa acontecendo em sua frente. Era raro alguém interagir com as filhas dele sem esforço, sem aquela hesitação típica de quem está medindo consequências. Ali não havia cálculo, só presença. Ela nem tinha perguntado o que ele fazia da vida. Não comentou da marca do relógio, nem do carro estacionado do lado de fora. Só sorriu, olhou para as meninas e disse: "Vocês têm um pai com olhos tristes. Sabiam disso?" Rogério engoliu em seco. Ninguém falava com ele assim há anos. No fim da noite, entre guardanapos rabiscados e risadas tímidas, Fernanda olhou o relógio e se levantou. "Acho que seu date furou, né? Mas se servir de consolo, esse jantar foi melhor que muitos encontros por aí." Ela se despediu das meninas com um beijo na testa de cada uma e deixou um bilhetinho dobrado na frente de Rogério. "Sou Fernanda. Se um dia quiser conversar de verdade, pode me escrever, mas só se for de verdade mesmo." E saiu sem olhar para trás. Ele ficou parado. As meninas olhavam para ele como se já soubessem. Ana disse: "Ela podia voltar, né, pai?" Clara completou: "Ela é tipo um desenho que sai do papel." Rogério riu baixo, pegou o bilhete, guardou na carteira e naquele momento tomou uma decisão. Ele ia escrever. No dia seguinte, depois de deixar as meninas na escola, Rogério passou o dia olhando para o celular como um adolescente. Digitava, apagava, escrevia de novo, até que no fim da tarde mandou: "Oi, sou eu, aquele pai de camisa polo e olhos tristes. Você tem um jeito estranho de aparecer do nada e mexer com tudo." A resposta veio só horas depois. "Olhos tristes também mandam mensagens bonitas. Quer tomar um café onde crianças são bem-vindas?" E foi assim que começou. Nos fins de semana, passaram a se encontrar em padarias de bairro, bibliotecas infantis e feirinhas orgânicas. Fernanda nunca perguntava do trabalho dele. Quando as gêmeas estavam por perto, ela falava de livros, histórias, curiosidades. Quando estavam sozinhos, falava sobre saudade e sobre como a vida nem sempre permite ensaios. Durante semanas, Rogério viveu em uma espécie de realidade paralela. Passava os dias entre reuniões com investidores, decisões estratégicas e cafés de cápsula caríssimos.
E às noites, com uma mulher que lia para suas filhas histórias da Cinderela com finais alternativos, onde a princesa virava bibliotecária. Fernanda era simples, mas não simplória. Sabia exatamente quem era e o que queria. Não pisava em ovos, não jogava charme. Quando ele finalmente contou quem era, o que fazia, quanto valia sua empresa, esperou algum tipo de recuo, frieza ou até deslumbramento. Mas Fernanda apenas disse: "Isso não muda nada. O que me importa é como você trata suas filhas." Rogério ficou em silêncio por alguns segundos. Pela primeira vez em muito tempo, se sentiu visto, de verdade. Com o tempo, a presença de Fernanda virou parte do cotidiano das meninas. Elas passaram a chamá-la de Tia Fê e guardavam os desenhos que faziam com ela em uma caixa especial, como se fossem tesouros. Nos domingos, iam juntos à biblioteca, onde Fernanda trabalhava. Um prédio antigo na Zona Oeste, com cheiro de papel envelhecido e janelas altas. Ela apresentava livros como quem apresenta mundos. Rogério a observava de longe, sentada no chão, rodeada por crianças e vozes baixas. Era um contraste gritante com o universo que ele conhecia. Salas frias, contratos, metas. Com Fernanda, tudo parecia ter alma. Mas ele sabia que a vida deles era frágil. Bastava um deslize, uma exposição, e o mundo externo poderia invadir. Ele só não esperava que fosse tão cedo. Na tarde em que a foto apareceu no perfil de fofoca Fuxico SP, Rogério estava em uma call com investidores europeus. Nem viu quando a notificação pipocou. Foi Fernanda quem o avisou com a voz trêmula. "A gente saiu no Instagram com as meninas, alguém tirou foto na livraria." A legenda era venenosa. CEO bilionário flagrado com namorada misteriosa. Quem é a nova madrasta das gêmeas Martins? Em minutos, os comentários explodiram. No TikTok, fizeram vídeos expondo cada detalhe da vida de Fernanda, incluindo fotos antigas do seu apartamento simples em Osasco. "Golpe da bibliotecária", diziam. Em grupos de WhatsApp, circularam áudios maldosos. "Ela sempre foi assim, de olho em homem com dinheiro." Nenhum deles era verdade, mas na internet, verdade é o que viraliza primeiro. Na biblioteca onde trabalhava, o telefone não parava de tocar. Alguns pais, envenenados pelos boatos, exigiam sua saída imediata. "Não queremos alguém com essa moral perto das nossas crianças." A diretoria desconfortável não a demitiu, mas sugeriu uma licença não remunerada até as coisas esfriarem. Fernanda saiu da sala com os olhos ardendo. Não chorou na frente de ninguém, mas ao entrar no ônibus lotado, sentou na janela, colocou a cabeça no vidro e deixou as lágrimas correrem sem pressa. Quando chegou em casa, desligou o celular. Mandou apenas uma mensagem para Rogério. "Eu não vou ser o motivo das suas filhas crescerem ouvindo que o pai delas namora uma interesseira", e sumiu. Apagou os aplicativos, bloqueou comentários, silenciou o mundo. Só o choro ficou. Rogério tentou procurá-la. Ligou, mandou mensagens, pediu ajuda até para a diretora da biblioteca, mas Fernanda havia erguido muros. Ele não quis forçar, não queria parecer invasivo, nem transformar em insistência o que sempre foi liberdade entre eles. Então, recuou. Em casa, as gêmeas sentiram a ausência. Perguntavam por ela, faziam desenhos para a tia Fê, esperavam na porta da escola se ela pudesse aparecer a qualquer momento. Até que, num sábado qualquer, Clara disse baixinho: "Pai, a gente pode levar os desenhos para a casa dela?" Rogério hesitou. Ele sabia onde ela morava, mas também sabia que talvez não fosse bem-vindo. Ainda assim, diante da insistência das meninas, cedeu. Pegou os desenhos, o endereço guardado na carteira e foi. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história e deixe seu like se está gostando do vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Osasco estava nublado naquela manhã. O céu carregava o mesmo peso que Rogério sentia no peito.
Ele estacionou em frente ao prédio simples onde Fernanda morava, um conjunto antigo de apartamentos térreos, com muros descascados e varais estendidos nas janelas. As meninas desceram do carro com os desenhos nas mãos, ansiosas. Subiram os 3 degraus da entrada e bateram na porta de madeira azul. Nenhum som. Bateram de novo. Só depois de alguns segundos ouviram passos lentos se aproximando. Fernanda abriu. Estava de pijama, o rosto sem maquiagem, os olhos inchados. Quando viu as gêmeas, tentou sorrir, mas desabou. As meninas a abraçaram sem cerimônia. Rogério ficou parado, em silêncio, até que ela o olhou e disse: "Eu não consigo mais fingir que isso não me destruiu." Ele deu um passo à frente, a voz baixa, mas firme. "Você não precisa fingir. Só precisa saber que não está sozinha." Fernanda chorava sem esconder. Disse que tinha medo de não ser suficiente, que se sentia deslocada na vida dele, como se fosse uma nota errada em uma música que todos já conheciam. Rogério ouviu tudo. Depois, respirou fundo e disse, com os olhos fixos nos dela: "Você é suficiente. Você é exatamente o que a gente precisa." Não houve beijo, nem promessas, só a presença. Ele sentou no sofá ao lado dela. As meninas se aconchegaram em seu colo. E por alguns minutos, todos ficaram em silêncio. Era o silêncio do recomeço. Nos meses seguintes, Fernanda foi reaparecendo aos poucos na rotina de Rogério e das meninas. Não houve anúncio oficial, nem fotos em redes sociais. Tudo aconteceu em silêncio, como quem cuida de algo frágil e valioso. Eles passaram a se encontrar mais em espaços fora do radar digital. Parques, bibliotecas comunitárias, casa de amigos íntimos. Fernanda pediu demissão da biblioteca municipal e passou a trabalhar em um projeto antigo que mantinha no papel: levar literatura para crianças de escolas públicas em bairros com pouco acesso a livros. Rogério, com sua estrutura e recursos, ofereceu ajuda, mas ela fez questão de deixar claro: "Você pode apoiar, mas o projeto é nosso e precisa nascer do jeito certo." Assim, juntos, criaram o Livros para Todos. Pequenas bibliotecas começaram a surgir em escolas, centros comunitários e igrejas periféricas. E junto com elas, nascia uma nova versão de ambos. Rogério não era mais o CEO solitário. Fernanda não era mais a bibliotecária de Osasco. Eram parceiros, companheiros, família. Mas tudo se apagou. A internet tem memória cruel. De tempos em tempos, algum perfil voltava a compartilhar a foto antiga deles na livraria, ou relembrava os áudios maldosos com comentários como: "Ela só se aproximou depois que soube quem ele era." Ou: "É sempre assim, se faz de boazinha até fisgar o peixe grande." Fernanda fingia não se importar, mas Rogério via quando ela ficava em silêncio por horas depois de ler algo. Em uma dessas noites, ela entrou no quarto das meninas, beijou cada uma e ficou ali parada na porta observando. Quando voltou para a sala, sentou ao lado dele e disse: "Às vezes eu penso se isso vai ser para sempre. Essa dor de não poder ser invisível." Rogério segurou sua mão com firmeza. "A dor talvez fique, mas agora a gente sente junto." Não era uma promessa de perfeição. Era uma promessa de presença. E isso, para quem já foi invisível, vale mais do que qualquer palavra bonita. A vida voltou a respirar. Não de forma espetacular ou cinematográfica, mas com aquela beleza discreta dos dias bem vividos. Fernanda reencontrou sua confiança não nos aplausos, mas nos olhares curiosos das crianças que descobriam o prazer de ler. Rogério, por sua vez, passou a descer mais vezes para buscar as meninas na escola, algo que antes deixava para a babá. Trocou algumas reuniões presenciais por chamadas de vídeo e começou a perceber que sua empresa não desabava sem ele por algumas horas. Havia descoberto um tipo de sucesso que nunca esteve nos números. Aos poucos, as gêmeas também mudaram. Ana passou a escrever histórias em cadernos. Clara dizia que queria ser bibliotecária como a tia Fê. A casa, antes silenciosa e impecável, agora era feita de risadas altas, brinquedos espalhados e cheiros de bolo no forno. Era caos, era vida, mas a exposição não desapareceu por completo.
Em uma tarde de sexta-feira, enquanto organizavam uma feira de livros em uma escola da Zona Sul, um repórter apareceu. Queria fazer uma matéria sobre o projeto Livros para Todos. Fernanda hesitou, disse que não queria aparecer. Rogério entendeu, mas a diretora da escola insistiu. É uma iniciativa linda, precisa ser mostrada. E foi. A matéria saiu 2 dias depois, com fotos discretas, sem sensacionalismo. Mas bastou o nome dele no subtítulo. CEO investe em projeto social ao lado da namorada, para os comentários reaparecerem. Dessa vez, os ataques vieram com mais veneno. Marketing disfarçado de caridade comprou uma imagem de bom moço. Ela conseguiu, virou primeira-dama do CEO. Fernanda trancou o celular numa gaveta. Ficou 2 dias sem abrir mensagem nenhuma. E mesmo assim, a dor chegou. Na segunda-feira seguinte, Fernanda acordou mais cedo, mas não saiu da cama. Ficou olhando o teto, tentando entender por que aquelas palavras ainda a feriam tanto. Sabia que não eram verdade. Sabia que quem importava estava ao lado dela. Mas mesmo assim, algo nela se retraía toda vez que era colocada em dúvida. Ela não queria ser a mulher do CEO. Queria ser Fernanda, a bibliotecária que desenhava com as filhas dele. A mulher que teve coragem de dizer não ao barulho e sim ao amor. Naquela manhã, Rogério notou sua ausência na cozinha. Subiu ao quarto e a encontrou encolhida, os olhos abertos, mas distantes. Sentou-se ao lado e ficou em silêncio por alguns minutos. Depois, falou baixo. Você não precisa se levantar agora. Só precisa saber que eu tô aqui. Ela olhou para ele e chorou. Choro calado, de exaustão. Ele segurou sua mão. Não disse mais nada. Algumas semanas depois, os ataques começaram a perder força. A internet, como sempre, encontrou outro alvo para sua raiva do dia. Fernanda voltou a abrir o celular, aos poucos. Voltou a responder mensagens, a sorrir mais no trabalho. Mas ela sabia, aquilo podia voltar a qualquer momento. Era como viver à sombra de uma bomba relógio invisível. Só que agora, ela não estava mais sozinha. As meninas eram sua fortaleza. Rogério era sua base. E o projeto seguia crescendo. Mais escolas, bibliotecas, mais crianças descobriam o prazer de ler. Certa noite, ao guardar os livros no pequeno escritório improvisado em casa, Fernanda encontrou um desenho antigo das gêmeas. Ela, com um livro nas mãos, rodeada por crianças. E escrito embaixo, com letras tortas. Tia Fê é tipo uma mágica que conta histórias. Ela segurou o papel no peito e, pela primeira vez em muito tempo, chorou de gratidão. Naquela mesma noite, depois que as meninas dormiram, Fernanda foi até a varanda. Rogério estava ali tomando um café frio, como fazia quando precisava pensar. Ela se encostou na grade ao lado dele. Ficaram em silêncio por um tempo, olhando as luzes da cidade. Até que ela disse: eu não queria me acostumar com a ideia de me defender o tempo todo. Cansa. Rogério assentiu devagar. Eu sei, e é por isso que a gente precisa transformar esse cansaço em algo que dure mais do que o escândalo. Ela olhou para ele com curiosidade. Então, ele explicou. Vamos registrar o projeto oficialmente. Criar uma ONG. Colocar um nome que seja seu, que ninguém possa apagar com print de rede social. Fernanda sorriu. Não era sobre status, era sobre permanência. Sobre deixar raízes onde antes havia medo. Nos meses seguintes, eles oficializaram o projeto. Deram-lhe o nome que as meninas sugeriram, Histórias que Abraçam. Fernanda se tornou diretora, com autonomia total. Rogério ajudava nos bastidores, nas conexões e estratégias. Mas era ela quem criava os caminhos. Ela quem sentava com as crianças, que ouvia mães nas comunidades, que cuidava da alma do projeto. Em uma das visitas a uma escola na Brasilândia, uma menina de 6 anos disse: Tia Fê, eu quero ser igual você, contar histórias bonitas e morar num lugar com muitas janelas. Fernanda ajoelhou, olhou nos olhos da menina e respondeu: então começa hoje. Escreve sua história do seu jeito. Naquele momento, ela entendeu que não precisava mais provar nada para ninguém. Quem conhecia sua essência, sabia. E quem não conhecia, não importava mais. Antes de continuar,
Já se inscreva no canal para não perder nenhuma história e deixe seu like se está gostando do vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Enquanto isso, Rogério descobria uma nova forma de viver, mais leve, menos blindada. Aos poucos ele permitia que o mundo o visse não como o CEO imbatível, mas como um homem que também teve medo, que também chorou escondido no banheiro para que as filhas não vissem, que também achou que nunca mais amaria. Começou a compartilhar parte da sua jornada, em pequenas falas, durante eventos sociais e entrevistas. Não sobre a dor, mas sobre reconstrução. Falava sobre a importância da presença paterna, sobre a solidão de quem lidera, sobre como o amor pode ser mais estratégico que qualquer plano de negócios. Um dia, durante uma live de lançamento de uma nova biblioteca, ele disse: "A Fernanda me ensinou que educar é mais revolucionário que empreender." A frase viralizou, mas dessa vez de forma bonita, como uma semente lançada no vento. Mesmo assim, eles seguiram com os pés no chão. Nunca postavam fotos juntos, não respondiam a provocações online, viviam em um acordo silencioso de proteção. A nossa vida é aqui dentro. Quem olha de fora não precisa entender. Às vezes, Fernanda ainda tinha pesadelos com os áudios, com os comentários, com as risadas escondidas de quem julgava sem saber. Mas acordava e via as meninas dormindo no quarto ao lado, ou Rogério preparando café na cozinha, e aquilo bastava para lembrar quem ela era. Não uma invasora, não uma oportunista, mas uma mulher que escolheu amar com coragem e, acima de tudo, que foi escolhida de volta. Não por aparência, nem por conveniência, mas porque quando as palavras machucaram, ela ficou em silêncio, e o amor, mesmo em silêncio, gritou mais alto. Foi numa tarde comum, entre risos e sacolas de supermercado, que Rogério parou no meio da sala com um envelope nas mãos. Fernanda olhou com desconfiança. "Você comprou outro jogo de tabuleiro sem me consultar, foi isso?" Mas o que ele tirou do envelope não era um jogo. Era uma carta escrita à mão, em papel timbrado com o nome do projeto. "Quero te pedir uma coisa de verdade agora", disse, a voz firme. "Quero registrar as meninas como suas dependentes no plano de saúde e colocar você no contrato de união estável, não porque é bonito ou moderno, mas porque você já é da família." Fernanda não disse nada de imediato, só olhou para ele com os olhos marejados. Quando falou, sua voz era em quase um sussurro. "É sério?" Ele assentiu. "É amor." Depois daquele dia, muita coisa mudou, e ao mesmo tempo, quase nada mudou. Continuaram vivendo no mesmo apartamento, com as mesmas rotinas simples e as risadas de sempre. Mas agora, tudo era mais seguro, mais real. As meninas passaram a chamá-la de Mãe Fê, sem que ninguém pedisse. Foi natural, como se sempre tivesse sido assim. E Fernanda aprendeu a aceitar. Aprendeu que amor não se mede pelo que os outros dizem, mas pelo que permanece, quando todos se calam. Em um domingo à tarde, durante uma roda de leitura em uma comunidade da Zona Leste, ela leu uma história sobre uma casa que crescia sempre que alguém contava uma história dentro dela. Uma menina levantou a mão e perguntou: "Tia, sua casa também cresce?" Fernanda sorriu. "Cresce, toda vez que a gente ama sem medo. Mas a cicatriz da difamação nunca desapareceu por completo. Bastava um post antigo ser redescoberto, uma matéria de meses atrás ser compartilhada por algum perfil curioso, e os olhares tortos voltavam. Às vezes, mesmo entre conhecidos, surgia o silêncio incômodo de quem não sabia se acreditava nas versões distorcidas. Fernanda aprendeu a identificar esses momentos no ar. Um olhar mais demorado, um sorriso enviesado, uma pergunta camuflada de interesse. "Como vocês se conheceram mesmo?" Nesses instantes, ela respirava fundo, respondia com calma e mudava de assunto. Mas por dentro, sabia. Nem sempre as pessoas querem saber da verdade. Muitas preferem se apegar à história que mais entretém, não a que mais se aproxima da realidade. E a realidade dela era simples demais para virar manchete, mas complexa demais para caber em julgamentos rasos. Rogério também sentia,
Em reuniões, em festas corporativas, em entrevistas, era comum alguém comentar com malícia: "Você mudou depois daquele romance, hein?" Ou "E aquela bibliotecária? Tá firme?" Ele sorria, desviava, mas carregava um incômodo que não compartilhava. Sentia-se culpado por ter deixado Fernanda exposta ao mundo dele. Um mundo de aparência e vaidade, onde sentimentos são tratados como fragilidade. Um dia, à noite, ele perguntou: "Você se arrepende de ter me conhecido?" Ela pensou por um instante. "Não, mas às vezes me arrependo de não ter ido embora quando começou a doer. Talvez eu tivesse me protegido mais." Ele ficou em silêncio. Doeu ouvir, mas ela continuou: "Ao mesmo tempo, se eu tivesse ido, não teria descoberto que consigo suportar mais do que imaginei. E que amar às vezes também é resistir." Foi num desses dias silenciosos, em que a rotina parecia mais pesada, que um envelope inesperado chegou pelo correio, endereçado a Fernanda com letra de criança. Dentro, um desenho simples. Ela e as meninas em frente a uma biblioteca colorida com o título "A gente ama você." Não havia remetente, mas era claro de onde vinha. Ao lado, um bilhete escrito com lápis de cor: "Você me ensinou que ler muda tudo. Obrigada por me deixar ser sua aluna." Fernanda sentou no sofá e chorou como há muito não chorava. Não era dor, era gratidão, era cura. Aquele desenho, vindo de uma criança que ela mal lembrava o nome, foi como um lembrete. Sua história não se resumia aos ataques. Sua existência deixava marcas reais. Não importava o que dissessem online, ela já era memória viva em alguém. Naquela noite, ela contou o episódio para Rogério. Ele ouviu em silêncio, depois tirou do bolso uma folha dobrada. Era o desenho das meninas, aquele antigo, que ela guardava com carinho. "Quero colocar isso em uma moldura", disse ele, "para lembrar todo dia que nossa verdade mora aqui dentro, não lá fora." Fernanda sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, o sorriso veio sem esforço. Ela percebeu que o que tinham construído resistira a algo que destrói a maioria das relações: a dúvida. E mais do que resistir, tinha florescido. Não havia mais necessidade de esconder ou se proteger. O amor deles não precisava ser defendido, apenas vivido. E naquele momento, enquanto segurava aquela folha com traços infantis e promessas silenciosas, Fernanda teve certeza. Mesmo marcada, mesmo exposta, ela escolheria tudo de novo. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história e deixe seu like se está gostando do vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer a seguir. A partir daquele dia, a casa deles ganhou novos rituais. Toda semana, Fernanda e as meninas escolhiam juntas um livro para ler em voz alta. Rogério, mesmo cansado, sentava-se no chão da sala para ouvir. Às vezes, dormia no meio da história, mas as meninas diziam que ele sonhava com os finais. Aos poucos, a família se reconfigurava, não pelas formalidades ou pelos papéis, mas pela rotina compartilhada. Cozinhar juntos, esquecer o celular, cantar desafinado no carro, coisas pequenas que não viram notícia, mas constroem uma vida. E nesse novo cotidiano, Fernanda aprendeu algo valioso: que estabilidade não é ausência de conflitos, mas saber com quem você pode atravessar a tempestade. E mesmo nas noites em que a sombra da exposição voltava a rondar, ela se deitava tranquila, porque agora não precisava mais fingir força. Podia apenas ser. No aniversário de 8 anos das gêmeas, decidiram fazer algo simples: uma festa em casa com tema de aventura de leitura. Livros espalhados pelo chão, almofadas, contação de histórias com amigos próximos. Nada de fotógrafos, nada de redes sociais. Apenas presença. Foi um dos dias mais felizes da vida deles. Ao fim da festa, enquanto recolhiam os balões e limpavam restos de brigadeiro, Fernanda ficou parada na varanda, observando a cidade escurecer. Rogério se aproximou. "Em que você está pensando?" ele perguntou. Ela demorou alguns segundos antes de responder. "Que talvez essa seja a minha definição de felicidade agora. Poder ser quem eu sou, com quem me vê de verdade." Ele apenas a abraçou por trás, sem palavras. Naquele instante, não havia ruído, nem medo.
só a certeza de que, apesar de tudo, eles estavam inteiros. Mas a vida, como sempre, não se acomoda por muito tempo. Meses depois, um novo vídeo começou a circular. Uma influenciadora famosa falou em tom debochado sobre relacionamentos de interesse, usando trechos antigos da história de Fernanda como exemplo, sem citar nomes, mas com detalhes suficientes para deixar tudo implícito. A repercussão foi rápida. Comentários, compartilhamentos, piadas. Ela, de novo? Essa mulher é um case de como dar o golpe perfeito. Rogério ficou furioso. Quis processar, responder, confrontar. Mas Fernanda o deteve com um gesto simples. Não, eles querem palco. Eu não vou subir no deles. Em vez disso, escreveu um texto curto e emocional na página do projeto, falando sobre amor, reconstrução e resistência. Não mencionou ataques nem se justificou. Apenas contou com a alma nua o que é amar alguém que já foi ferido. A resposta do público foi avassaladora, mas dessa vez, ao contrário do que esperavam os haters, milhares de comentários de apoio, relatos de mulheres que também enfrentaram julgamentos, mães solo que se viram na história dela, pais que aprenderam a valorizar mais suas companheiras. Até jornalistas que haviam feito matérias sensacionalistas antes voltaram atrás. Nunca tínhamos ouvido o lado dela, disseram. Mas Fernanda não queria medalhas, apenas respeito. E naquele momento, ao ver que sua dor também ajudava outras pessoas a se curarem, algo dentro dela se fortaleceu. Como se o ciclo estivesse, enfim, sendo encerrado. Como se pela primeira vez ela não estivesse apenas se defendendo, mas inspirando. E ali, no meio do caos digital, floresceu algo que nenhum algoritmo consegue controlar: dignidade. Depois desse episódio, algo mudou definitivamente. Fernanda passou a ser convidada para palestras em escolas, eventos comunitários e até universidades. Queriam ouvir sobre o projeto, claro, mas, principalmente, sobre como ela lidou com a crueldade digital sem se desumanizar. Ela nunca falava como vítima, como sobrevivente. Explicava que o linchamento virtual não termina quando os holofotes apagam. Ele ecoa no corpo, nos medos, nos silêncios, e ainda assim é possível reconstruir. Um tijolo por dia, um abraço de cada vez. Rogério assistia tudo com orgulho discreto. Às vezes, ficava no fundo da plateia, apenas observando. Em uma dessas palestras, ouviu Fernanda dizer: amar é continuar mesmo depois que o mundo te chama de louca por acreditar em afeto. Ele sorriu. Não apenas porque ela era brilhante, mas porque ali ela estava inteira. Em casa, os dias seguiam simples. As gêmeas cresceram mais um pouco, começaram a ler sozinhas, a discutir os finais dos livros. Uma queria ser escritora, a outra ilustradora. Fernanda incentivava, mas sem romantizar. Criar é bonito, mas também é difícil, e tudo bem se doer às vezes. Rogério, por sua vez, mantinha a empresa firme, mas sem o desespero de antes. Tinha aprendido a diferença entre urgência e importância. O amor não tinha mais pressa, tinha presença. E no meio de tantas conquistas, uma certeza se consolidava em todos ali. Não importava o que dissessem do lado de fora, o que tinham construído dentro de casa era sólido. E essa solidez vinha não da ausência de dor, mas da escolha de ficar mesmo quando doía. Certa tarde, Fernanda recebeu uma carta escrita à mão, sem remetente. Era de uma mulher desconhecida que contava ter sido alvo de um escândalo parecido anos antes. Dizia que tinha se calado, perdido o emprego, o companheiro, e até hoje carregava o peso da vergonha de algo que nunca fez. No fim da carta escreveu: você falou por mim quando eu não tive voz. Obrigada por existir. Fernanda leu e releu. Chorou. Guardou a carta numa caixa onde mantinha bilhetes antigos, desenhos das meninas, fotos desbotadas. Era seu pequeno santuário da memória, uma coleção de provas silenciosas de que o amor que viveu foi, sim, maior do que as manchetes. Aquela carta não apagava a dor que sentiu, nem as noites em claro, mas reafirmava: sua história, mesmo ferida, era a ponte para outras.
Foi nesse mesmo dia que, à noite, Rogério a chamou para a varanda. Com uma manta nos ombros e 2 xícaras de chá nas mãos, disse: "Você percebe que, mesmo sem querer, você virou referência? Não porque planejou, mas porque viveu com coragem." Fernanda sorriu com os olhos. Referência é quem sobrevive sem endurecer por dentro. Ficaram ali por um tempo, observando a cidade, os carros, a vida seguindo. Não precisavam mais falar muito. Havia um tipo de entendimento entre eles que dispensava explicações. O amor que construíram era feito de silêncio partilhado, de lutas invisíveis vencidas juntos, de mãos dadas nos dias bons e ruins. Era o tipo de amor que não precisa se provar, apenas existir e resistir. Nos aniversários seguintes, não houve festas luxuosas nem destinos exóticos. Celebravam com bolo simples, música baixa e leitura em voz alta. Era o estilo deles. E nesse estilo, as meninas cresceram aprendendo que amor não se grita, se demonstra. Que força não está na resposta rápida, mas no silêncio que acolhe. Fernanda continuava à frente do projeto. Agora, com uma pequena equipe formada por outras mulheres que também tinham sido desacreditadas em algum momento da vida. Juntas, criavam mais do que bibliotecas, criavam laços. Em cada livro entregue, havia também um gesto de reparação. Em cada roda de leitura, uma forma de dizer: "Você importa, sua história vale." E a cada dia que passava, Fernanda se distanciava da imagem que tentaram colar nela. Não por negação, mas por superação. Já Rogério, ao olhar para trás, entendia que nunca havia amado com tanta consciência. A dor, a solidão, a humilhação que Fernanda viveu também o transformaram. Ele, que sempre foi respeitado nos ambientes de negócios, teve que ver a mulher que amava ser tratada como farsa. Isso mudou tudo. O fez questionar privilégios, silêncios, omissões. O ensinou a escutar mais, amar melhor e, principalmente, proteger sem sufocar. Não precisava de um herói. Precisava de alguém que estivesse ao lado dela mesmo quando ela não soubesse como continuar. E ele escolheu ser esse alguém, todos os dias. Em silêncio, com erros e acertos, mas sempre com verdade. E foi essa escolha que salvou não só a história deles, mas também o que cada um poderia ter perdido de si mesmo no meio do caminho. Anos se passaram. As redes sociais mudaram. Novos escândalos vieram. Velhas polêmicas caíram no esquecimento. Mas algumas marcas permaneceram. Não como feridas abertas, mas como cicatrizes que contam uma história de resistência. Fernanda ainda era lembrada por alguns como a bibliotecária que namorou o CEO. Mas agora era mais comum ser reconhecida como fundadora de um dos projetos de leitura mais impactantes da cidade. Quando entrevistada, raramente falava de Rogério. Preferia falar das crianças, dos livros, das mães solo que encontraram alento nas palavras. Rogério, por sua vez, seguia firme nos negócios, mas com outro olhar. Olhar de quem entendeu que sucesso de verdade não é subir sozinho, mas levar gente junto. E nas noites em que as filhas dormiam cedo, eles se olhavam e sabiam: venceram. Não no palco, mas no bastidor. No fim, o que ficou não foi a manchete, nem os prints, nem os áudios. Foi o abraço silencioso de 2 meninas que chamaram Fernanda de mãe antes mesmo que ela se sentisse pronta. Foi o projeto que salvou mais vidas do que qualquer post jamais mostrou. Foi a certeza de que, mesmo em tempos de cancelamento e julgamento sem rosto, ainda existe espaço para a verdade. Uma verdade que não grita, mas permanece. Que não se impõe, mas transforma. E se hoje Rogério pudesse resumir tudo o que viveu, diria apenas isso. O mundo tentou nos convencer de que ela não era suficiente. Mas foi ela que nos completou. E Fernanda, olhando para tudo o que construiu, responderia: eles me chamaram de oportunista, mas foi o amor que me deu a chance de ser quem eu realmente sou. Se você se emocionou com essa incrível e linda história, deixe seu like e compartilhe com quem você acha que não pode deixar de ouvir também.
Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber em primeira mão todas as histórias lançadas todos os dias aqui no canal. Excelente dia e abençoada semana para você que nos acompanha e sua família.